Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Osiel, eu sou filho do irmão Souza e da irmã Gracelina, para quem não me conhece. Tem muitas pessoas novas aí na igreja, então eu já estou me apresentando. Irei ministrar a aula de número 3 da nossa revista que fala sobre o livro de Salmos. E já quero de antemão agradecer o convite dos superintendentes, o Milton e o Cícero, agradecer também ao pastor Eli, que é praticamente um irmão para mim, e que Deus abençoe todos vocês e todos os outros irmãos aí da igreja. O Bristol é uma igreja que está dentro do meu coração. Bom, sem mais delongas, vamos aí à nossa lição de número 3, uma lição bastante interessante, que também fala sobre um salmo que nós aprendemos desde criancinha na igreja, né? O Salmo 23, o Supremo Bom Pastor. Então, nós temos aí o texto áureo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Texto de referência é o Salmo 23 todo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, um salmo muito conhecido, bastante memorável, um salmo maravilhoso que fala profundamente conosco em todos os momentos, né? Porque nós podemos perceber aqui que o salmista ele expressa aqui os cuidados de Deus como um pastor mesmo. Deus, o supremo pastor, mas o salmista ele revela aqui e pela sua própria experiência ele coloca, ele salmodia aqui mostrando a vida cotidiana de um pastor, como ele conduz as ovelhas. Então é bem interessante isso, porque os pastores no Oriente Médio, na região da Palestina, ele tem esse cuidado de fato pelas ovelhas, tanto naquela época como até os dias de hoje, certo? Existem pastores até hoje lá na Palestina e eles possuem esse mesmo cuidado com as ovelhas. Então, o salmista aqui, ele coloca uma cena cotidiana e vai salmodiar ao Senhor, revelando espiritualmente também o cuidado de Deus para com as suas ovelhas, certo? Então é bem interessante nós entendermos isso. E aí, os objetivos da lição, eles estão justamente direcionados para esse contexto. Então, primeiro, apresentar as características do bom pastor. Depois, expor as necessidades da ovelha, né, as necessidades básicas da ovelha, né? Então, nós temos um contexto cotidiano, mas, por outro lado, ele aborda justamente o lado espiritual da ovelha, que somos todos nós, ovelhas do aprisco do Senhor. Depois, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Então, é interessante isso, né? No decorrer da lição, nós vamos perceber que é necessário também que a ovelha conheça o seu pastor. E mais ainda, no sentido espiritual,
nós temos que ter o profundo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, aquele que para nós é o bom pastor. Bom, então vamos lá. Nós temos, portanto, aí o tópico 1, e eu vou falar aqui, vou procurar falar rapidinho para a gente, para a lição não ficar maçante e cansativa, né? Para essa gravação não ficar tão cansativa para vocês. Bom, vamos lá. Então, primeiro contexto aí, o pastor e suas ações. Primeira coisa, né? Então, nós temos aí o tópico 1.1, que tem como tema descanso nos momentos de perigo. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é bem interessante, porque como se trata de ovelha, então nós vamos entender esse contexto aqui. A primeira coisa que nós temos que entender, o que Davi, que foi um pastor de ovelhas, ele foi rei, mas foi um pastor de ovelhas, os irmãos sabem bem. Naquela época não havia cercamentos, não havia cerca para deixar as ovelhas todas ali naquele lugar, com os arames e tal, para que elas não fossem para outros lugares. Então, era necessário que o pastor ele ficasse atento todo o tempo, certo? E aí, Davi começa a observar isso, então ele vai procurar compreender quais as ações do pastor para cuidar das ovelhas e, ao mesmo tempo, livrá-las do perigo. De que maneira, então, o salmista ele vai entender isso, né? Então, a primeira coisa, né, o pastor ele cuida de suas ovelhas, tanto individual como coletivamente, certo? Então, alguns estudiosos dizem que lá no Oriente, ou até mesmo os pastores de ovelha, que não só no Oriente, mas em outros lugares do mundo, eles cuidam de ovelhas, eles dão nome às principais ovelhas. É interessante isso, porque isso está ligado ao cuidado que o pastor tem por suas ovelhas. Então eles chegavam inclusive a dar nomes a elas, né? É interessante nós entendermos isso. E aí então nós temos uma intimidade do pastor com as ovelhas, certo? E aí é importante isso porque descanso nos momentos de perigo. Então, o salmista vai dizer o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos. E aí então a gente começa a entender, por exemplo, elementos essenciais para uma ovelha. Quais são esses elementos? Então, principalmente água e pasto. Uma ovelha, ela não consegue viver sem esses dois elementos, certo? É interessante nós compreendermos isso, né? E aí quando fala deitar-me faz em verdes pastos, é importante porque justamente o pastor vai conduzir as ovelhas a lugar onde se tem uma boa alimentação, onde se tem um bom refúgio, e ali então ela vai descansar. É interessante, porque, por exemplo, a ovelha, biologicamente falando, ela é um animal que pode ficar estressada, ela se estressa. E o momento de estresse da ovelha, como animal, lhe causa uma série de problemas, lhe causa uma série de situações. Então, deitar-me faz em verdes pastos significa estar sob os cuidados de Deus, sob o repouso de Deus, aquilo que Ele oferece. Então, significa que, mesmo em momentos
de perigo, mesmo em momentos, em situações difíceis, nós devemos, como ovelhas do bom pastor, ovelhas conduzidas pelo bom pastor, descansar no Senhor. Isso que é interessante. E aí, se você pegar a sua Bíblia aí, o Salmo 77, se você pegar aí no Salmo 77, deixa eu procurar aqui, peraí. Salmo de número 77, o versículo 20. Olha só que interessante. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então, olha só o que o salmista está lembrando aqui. Ele está lembrando dos feitos de Deus lá atrás, com o povo de Israel, como o Senhor guiou este povo e como conduziu o povo em meio ao deserto e também livrando-o do cativo do Egito. Né? É interessante nós entendermos isso. Então, da mesma forma que um pastor cuida das ovelhas para que ela não se perca, para que nos momentos de perigo ele estenda a sua mão, então Deus também guia o seu povo, guia as suas ovelhas espiritualmente falando. É interessante nós entendermos isso, porque uma ovelha, por si só, ela não possui recursos para enfrentar os perigos, certo? É interessante isso, porque uma ovelha ela não consegue, ela não tem a qualificação para se livrar de um perigo, ela necessita dos cuidados do pastor. É importante isso. Então, nós temos aí um complemento, né? Então, nós, como ovelhas, sendo lideradas por um pastor, e o bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que ter em mente, os perigos são reais, mas nós podemos descansar em Cristo, porque Ele, como bom pastor, nos livrará. É interessante isso, certo? Não se esqueça, Ele, como bom pastor, Ele nos livra de todos os perigos, certo? Mas vejam bem, nós como ovelhas, certo? Eu estou frisando isso porque lá na frente nós vamos entender a ideia de ser ovelha espiritualmente falando. Depois, tópico 1, 2. Refrigério para a alma atribulada, certo? Isso também é muito importante. Quando nós falamos de alma, nós falamos de emoções, pensamentos, certo? E aí, então, é importante nós entendermos isso. Por quê? A maior parte dos problemas, né, a maior parte das situações adversas estão nos relacionamentos. Então, às vezes, as pessoas sorriem para nós, mas elas estão feridas na alma, elas possuem feridas na alma. Isso por quê? Por causa de uma questão emocional, por causa de uma questão nos relacionamentos. Então é interessante compreender isso também. Como ovelhas, as nossas emoções e os nossos relacionamentos devem ser saudáveis. As nossas emoções, nossos relacionamentos, nossos pensamentos devem ser saudáveis. É fundamental para uma vida equilibrada. Isso é importante compreendermos também, porque hoje nós temos uma sociedade totalmente fora do contexto daquilo que nós entendemos como conduta moral, viver sob os cuidados da palavra, certo? A sociedade não compreendeu isso. E muitos crentes também não compreendem isso, certo? Sempre estão entre um extremo, sempre estão num extremo ou em outro. Ou é 8 ou é 80. A sociedade, de modo geral, ela funciona assim.
ou é 8 ou é 80, nunca se encontra um equilíbrio desses dois extremos. Então, para que nós tenhamos aí eh, um refrigério de alma, para que nós deixemos Jesus trazer esse refrigério para nós, é necessário, portanto, que nós encontremos um equilíbrio, né. É interessante isso, porque a todo tempo, na se nós folhearmos a Bíblia aqui, nós vamos verificar que a todo momento a preocupação de Deus com a alma do homem, certo? E aí, portanto, o salmista, principalmente, ele tem essa preocupação com a alma, né? É interessante que, por exemplo, lá no Salmo 121, nós vamos encontrar essa preocupação também. Vai dizer o seguinte, Salmo 121, versículo 7, a referência aí da nossa revista mesmo, né? Temos aqui, ó, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Então, olha só que a importância que o salmista, que Deus dá para a alma do homem, porque é ali que nós temos as nossas emoções, os pensamentos. Então, quando nós temos uma alma sob os cuidados de Deus, sob o refrigério de Deus, então todo o resto tende a funcionar bem, certo? Todo o resto tende a glorificar a Deus e agradecê-lo cada vez mais, sem rancor, sem mácula, né? É uma quando o salmista coloca aqui a questão do refrigério, é uma providência de paz, perdão, acalento, certo? É interessante isso, porque quando nós lemos o versículo 2 do Salmo 23, nós vemos aí, ó, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. É interessante isso, porque o versículo 2 é destinado àqueles que se encaixam no 3. Então, é importante nós entender isso. Como eu posso descansar em pastos verdejantes? Como eu posso estar em paz com Deus? A partir do momento que eu alcanço o refrigério dele, a partir do momento que eu ando debaixo da sua justiça. Olha só que importante isso. Daí a importância, daí a sujeição, estarmos sujeitos a ele, significa então fazer com que esse refrigério chegue até o nosso interior e ele reflita nas nossas ações e no nosso dia a dia. Depois, presença nas horas mais difíceis. Então é interessante aqui, né? Então nós sabemos que o rei Davi, ele esteve à beira da morte por várias ocasiões. Quando ele nem era rei ainda, ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai, então ele enfrentou um leão e um urso, certo? É interessante nós entendermos isso também. E aí nós temos essa presença nas horas mais difíceis, de que maneira, né, de que forma nós possamos alcançar a presença de Deus nas horas mais difíceis. Então eu coloquei aí, primeira coisa, dependência. Segunda, confiança. Isso vai trazer em nós a dependência de Deus e, consequentemente, ações cautelosas. Então, as horas difíceis, elas exigem ações cautelosas. Então, nós podemos entender isso pela visão espiritual, que quando falamos de ações cautelosas, seria um processo, um passo de cada vez. Então, por quê? Sendo assim, nós
depositamos a nossa confiança em Deus e também deixamos Ele conduzir as coisas. Quando deixamos Deus conduzir as coisas, então eh, tudo vai fluindo da maneira que Deus estabelece para nós. Não é nós que estabelecemos, é Ele que faz para nós. E como ovelhas obedientes ao pastor, nós temos que ter sempre isso em mente. É outra coisa importante também, certo? E aí é interessante, porque o rei Davi aqui, ele passou por muitos momentos de medo, de alma atribulada em todos os sentidos. O rei Saul o perseguiu, ele havia muitos inimigos e, enfim, né? Só que mesmo com medo, né? Mesmo com medo, apesar do medo, o salmista aqui expressa toda a sua condição de confiança, certo? E aí você pode pensar, mas como eu posso ao mesmo tempo ter medo, mas só um minutinho aqui, irmãos, espera aí. Isso, agora deu certo. Agora deu certo. Pronto, agora está tudo tranquilo. Então, ó, voltando aqui. Então, como ao mesmo tempo o salmista pode ter medo, mas confiar no Senhor? Pela sua humanidade. Deus reconhece a nossa humanidade. Ele sabe que somos frágeis. Deus sabe da fragilidade de cada um. Deus conhece especificamente cada um. E automaticamente a condição de medo é uma condição humana, mas que esse medo, que as diversas situações não impeçam de nós confiarmos em Deus. Isso é fundamental para uma vida saudável, uma vida neste mundo tão complicado que nós estamos vivendo. Depois, o tópico 2, vamos lá. As necessidades da ovelha. Então, isso daqui é bem importante também, porque as ovelhas, como animais, elas possuem necessidades específicas, né? E o comentarista vai levantar algumas questões interessantes aí. A primeira necessidade da ovelha é a de proteção. Então, o comentarista coloca bem aqui esse tópico, bem legal, deixa bem interessante para nós entendermos. Por quê? Primeiro, então, a ovelha ela não tem garras, não tem habilidade para luta nenhuma. Então, ela está ali vulnerável a qualquer ataque no pasto de algum tipo de predador. Ela não consegue se defender sozinha, né? Daí, portanto, a proteção do pastor. Se nós voltarmos lá no versículo 4, né? Aí nós vamos ver lá o finalzinho, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, é interessante isso. Na Bíblia NVI, nós temos essa tradução. Aqui coloca a tua vara e o teu cajado me consolam, mas na Bíblia NVI a tradução está relacionada à proteção, certo? É interessante isso. O versículo 4, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então é importante isso, que aquilo que o pastor levava na mão servia para a proteção das ovelhas e também para conduzi-las, certo? Além de conduzi-las, servia para proteger de algum predador que pudesse atacá-la no momento em que ela estivesse pastando. Mas é interessante nós entendermos isso, por quê?
o Salmo 91, ele expressa também essa ideia de proteção, certo? Então tem uma série de situações lá no Salmo 91 que nós vemos também ao mesmo tempo que fala da proteção do Senhor, mas o salmista ali, ele está procurando algum tipo de refúgio. Ele não está tão bem assim, certo? Mas ele, mesmo não estando bem, ele sabe que a proteção do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, certo? A proteção, né? Habitados, né? No esconderijo do Altíssimo, então ali ele estaria protegido. Fora disso, ele estaria, portanto, entregue aos seus inimigos, certo? Então é interessante isso, porque no versículo 4 do Salmo 91 vai dizer assim: Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Olha que interessante isso, certo? Também numa outra tradução, certo? E a fidelidade dele será seu escudo protetor. Então, na, na Bíblia tradicional fala escudo e broquel, então na NVI, na nova versão internacional, a fidelidade dele será escudo protetor. É interessante. Então nós temos a proteção aqui também e ao mesmo tempo as asas, né? Então ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Então aqui é, as asas aqui, ela é uma metáfora hebraica para indicar o alcance protetor de Deus, certo? É importante que o salmista ele coloca isso também aqui no Salmo 23, mas lá no 91, que também é um outro salmo muito conhecido, ele destaca essa proteção de Deus. Nós, como ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, nós estamos a todo tempo protegidos por Ele, né? Como ovelhas protegidos, né? Essa proteção que Deus dá são para aquelas ovelhas obedientes ao pastor, certo? Então, o, o cajado aqui é uma forma de proteger, de livrar as ovelhas de qualquer ataque de predadores, certo? Depois, nós temos também a necessidade de direção. É importante isso, porque o comentarista aqui, ele vai colocar a questão da visão limitada da ovelha. É interessante, né? E quando ele coloca a visão limitada da ovelha, espiritualmente, levando isso para o contexto espiritual, nós começamos a perceber como nós, como ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, somos totalmente dependentes do pastor, certo? É interessante, porque o pastor que vai conduzir as ovelhas até uma região de boa pastagem, de pastos verdejantes, para que elas possam se alimentar, certo? Da mesma forma, certo? Então, a relação da ovelha com o pastor aqui, ela deve ser uma relação de dependência. Levando para o contexto espiritual, nós dependemos completamente do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, certo? Então, nós não temos escolha própria, certo? É importante nós entendermos isso, né? Porque o próprio Jesus vai dizer, né? Eu vos escolhi a vós, eu vos escolhi a vós. Então, quando nós somos escolhidos pelo bom pastor, nós não temos escolha, nós não temos inclusive razão, nós não temos nada, certo? O que nós temos é obediência, o que nós temos é obediência ao Deus Todo-Poderoso,
ao bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque o comentarista ele coloca bem aqui, direção fala de caminho, de escolha, de vontade, certo? Precisamos renunciar às nossas vontades. É importante isso que o comentarista coloca, porque nós estamos vivendo diante de uma sociedade que não prega mais isso, né? Que a nossa sociedade ela prega outras coisas a respeito da alta capacidade humana, da intelectualidade e todas as outras coisas, né? Então, quando se fala assim de relação de dependência, né, que nós temos com Deus, muitas pessoas nos chamam de alienados, mas na realidade nós não somos. Nós somos ovelhas obedientes do aprisco do Senhor Jesus. É importante isso, né? Depois, necessidade de provisão. E aí então, como o bom pastor ele nos leva a pastos verdejantes, então automaticamente aqui o comentarista coloca a palavra de Deus como o principal alimento para nós, como ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, né? Mas é interessante que até mesmo para comer a ovelha precisa ser direcionada, certo? Biologicamente falando, até para comer, porque ela não consegue distinguir aí, como o comentarista coloca, uma, uma ervas ruins, as ervas daninhas ou uma, um, uma grama boa para se comer. Então, até para comer, a ovelha precisa ser direcionada, certo? E aí, então, levando para o contexto espiritual, nós temos a palavra de Deus aí. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos conduz. Olha só, é importante nós entendermos isso. Eu estou falando aqui de ovelhas obedientes, certo? Apesar que, se não obedecer, não tem como ser ovelha, né? Então, não existe ovelha desobediente. As ovelhas são extremamente obedientes ao seu pastor, certo? É uma qualidade da ovelha. É interessante isso. Depois, então, nós temos então esse alimento, vem por intermédio de uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando-o na condução da nossa vida. Então é importante isso. Nós temos que ter a palavra de Deus não só como uma forma de leitura e meditação, mas como uma forma de aplicabilidade. Nós temos que aplicar ela no nosso dia a dia. Ah, diante de tudo que nós vamos fazer, no nosso trabalho, no nosso modo de agir, fazer as coisas, realizar as nossas tarefas cotidianas, tudo deve estar de acordo com a palavra de Deus. Senão nós estaríamos vivendo um evangelho de mentira, certo? Então é importante nós entendermos isso também. Depois, Cristo, o supremo bom pastor, certo? E aí é interessante verificarmos esse contexto, como nós já discorremos aqui, porque tudo leva ao lado espiritual e Jesus Cristo como o bom pastor, como ele próprio disse lá em João capítulo 10, certo? E aí então, a primeira coisa que Cristo, como supremo bom pastor, ele vai fazer. Então, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí é interessante que João capítulo 10, versículo 11, ele próprio, mediante a essa parábola, ele vai justamente dizer isso, né?
Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E aí é importante nós entendermos aí o contexto de Lucas 22, 44, certo? Livro de Lucas 22, 44, ele mostra exatamente o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, dando a vida por suas ovelhas, certo? E aí é importante que essa passagem de Lucas, né, e Lucas como um médico, ele vai justamente colocar algumas coisas aqui que os outros evangelhos não colocaram. Foi justamente o lado emocional de Jesus neste contexto aqui, né? Quando ele está no Getsemane, ele participa da última ceia com os discípulos e vai para o Getsemane orar, e aí nós temos todo esse contexto, que vai aí do versículo, especificamente do versículo 41 até o 40 e... até o 47, 48, e aí nós temos, e aí depois os irmãos podem ler depois, mas é interessante isso, porque tem uma parte aí desse ponto que Lucas vai falar que Jesus estava agoniado, atribulado, né? Ah, e posto em agonia, orava mais intensamente. É interessante isso, que Jesus estava aqui tomado por forte emoção. Nós estamos falando de um Jesus humano. Nós não, nesse momento aqui, Jesus não está colocado aqui nos escritos de Lucas como o Filho de Deus propriamente. Ele está aqui como humano agora. Então, ele sentiu o pavor da morte, sentiu a agonia, tanto que Lucas coloca aqui no 44 que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Numa outra lição atrás, nós estudamos essa parte também, porque foi algo terrível para Jesus. Ele estava ali totalmente atribulado, e aí, mesmo com um anjo que chega ao seu lado, né, Lucas coloca aqui, mas ele sofre inclusive um processo de hematidrose, é o nome disso, quando você está sob forte emoção e o que vai acontecer? O seu suor vai se transformar em gotas de sangue. É um processo que pode realmente, a medicina comprova isso. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Então nós podemos perceber a carga emocional que ele teve ali momentos antes de morrer. Só que isso acontece por quê? Porque a palavra que ele disse lá em João, capítulo 10, no versículo 11, ela teria que se cumprir. Aquilo que os profetas messiânicos disseram lá atrás também teriam que se cumprir. Aquilo que Isaías disse 700 anos atrás deveria se cumprir. E aí, portanto, nós temos todo esse contexto de Jesus no Getsemane, certo? Então, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, certo? Foi exatamente isso que Jesus fez aqui. Ele deu a vida por nós, pecadores, morreu por nós para nos salvar e nos livrar de todo o mal, o véu do templo se rasgar e nós sermos alcançados pela graça. Foi por isso que o supremo pastor, ele morreu em morte de cruz. Depois, o tópico 2, já estou finalizando aqui. Relacionamento com as ovelhas.
Então é interessante isso. Eh, o comentarista aqui coloca uma coisa importante. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele as chama pelo nome, o que demonstra que Cristo conhece a identidade, a individualidade e o temperamento de cada ovelha. Olha que importante isso. Isso é muito interessante, porque Jesus nos conhece profundamente. Jesus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, que são poucos, né, que já estão caindo aqui, mas Ele sabe de todas as coisas, o que se passa no nosso coração, o que nós pensamos, os nossos pensamentos, Ele sabe de tudo. E é interessante que o comentarista ele coloca aqui que Jesus ele nunca havia tido contato com a mulher samaritana ou com Zaqueu, mas ele chamou Zaqueu pelo nome, nunca tinha visto Zaqueu, certo? Então, daí eh, essa essa análise do comentarista bastante interessante aqui, certo? E aí, portanto, quando Jesus chama pelo nome, é importante nós compreendermos isso, né? As ovelhas ouvem sua voz e lhe obedecem. Então, é interessante também esse detalhe que o comentarista coloca, né? Porque se a gente observar aí no livro de Salmos, né? Lá no Salmo 103, né? Vai dizer assim: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha que importante isso. Então, o Supremo Bom Pastor, ele conhece toda a nossa estrutura, tanto a alma quanto o nosso corpo. Então, isso está ligado à nossa maneira de ser, de proceder. Ele sabe o que necessitamos, ele sabe o que precisamos, né? Qual a nossa necessidade, o que nós precisamos para ter uma intimidade melhor com ele, uma intimidade maior, estar atento à sua voz. Pode ter certeza que cada um de nós, cada um de nós, Deus observa os detalhes e ele sabe especificamente como trabalhar em nós para nós melhorarmos em tudo, na nossa vida material, espiritual, em todas as áreas, certo? E depois, então, o comentarista coloca aqui, né, o segundo, as ovelhas ouvem a sua voz. É interessante isso, porque nós temos a questão aqui da audição, certo? E espiritualmente falando, a audição deve ser o sentido mais aguçado que devemos ter. Por quê? Para justamente reconhecer a voz do pastor e não sermos enganados. É importante entender isso. Reconhecer a voz do pastor significa, aliás, reconhecer e obedecer, né, as ordens do pastor, que significa o quê? Submissão. Essa palavra é muito importante para os últimos dias também. Nós temos uma sociedade em que a ideia de submissão é uma ideia que vai levar à alienação, e espiritualmente não é assim, né? Então, dentro desse contexto, nós estamos na contramão daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo diz. Por isso que quando se fala de estar na contramão, não é só com relação ao pecado, mas é com relação à questão do homem se considerar autossuficiente, autocapaz. E nós, como ovelhas do Supremo Bom Pastor, nós devemos submissão e obediência a Ele. E, portanto, a nossa audição deve estar aguçada, certo? Para a voz do bom pastor. Depois, outras ovelhas para o aprisco. Então,
nós temos uma questão bastante interessante aqui, porque Jesus no seu ministério, então, ele vai enviar os discípulos, certo? As ovelhas perdidas, né, como o comentarista coloca aqui, e aí, portanto, nós temos, após a morte de Jesus e a descida do Espírito Santo, os discípulos, então, indo cada um para um lugar específico, levando as boas novas de Cristo. Então, Pedro para os gentios, Paulo para os diversos lugares, as diversas cidades do Império Romano, por todo o mar Mediterrâneo, e aí então nós percebemos o seguinte: como ovelhas, nós também devemos gerar ovelhas. E aí, portanto, concluímos essa lição dizendo a seguinte frase: a relação da ovelha com o pastor é de dependência. Nós, como ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, devemos ser cada vez mais dependentes de Deus. E aqui eu encerro a nossa aula. Quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz aí e um grande abraço.